Todos muito bem-vindos a uma transmissão ao vivo do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Este que vos fala, Sargento R. Marcelo, da Assessoria de Relações Públicas e Comunicação Social. Dividindo a mesa comigo, Cabo Cordeiro, que reforça o nosso grande time. E recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o nome do salvamento veicular aqui no estado de Alagoas, o nosso Major Brandão. Major, seja muito bem-vindo. Né? A partir de agora a gente está ao vivo através do Instagram. E convidamos a todos, né, que compartilhem essa live para que a gente consiga extrair o máximo possível dessa sumidade de salvamento veicular, tá certo? Não esquece de seguir o nosso canal no YouTube e também no Twitter, tá certo? A partir de agora, você pode mandar toda e qualquer informação, pergunta para a nossa transmissão, que estamos aqui com a nossa equipe, aqui no nosso backstage ali, com a Laiane, Major Kenzo, Cabo Persiano, para que a gente tenha uma excelente transmissão. Então, desejando a todos aí uma boa conversa, né? Podem mandar suas perguntas, o Cordeiro está aqui selecionando juntamente com a Laiane e a gente vai ter essa oportunidade de conversar com o Major Brandão. Seja muito bem-vindo, chefe. Obrigado. Antes de qualquer coisa, quem é o Major Brandão? Entrou quando aqui? Passa o currículo pra gente, chefe. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né, e falar de um tema que a gente tem uma paixão, né, um carinho enorme dentro da corporação. E me apresentar para quem está assistindo, que eu sou atualmente o Major Brandão, né, estou como major hoje, e a minha turma de aspirante é de 2005, né, a gente se formou lá na Academia de Paudalho, em Pernambuco, e durante esse tempo todo da corporação, a gente trilhou caminhos que, vez por outra, tratávamos do tema de salvamento veicular, né? Então, é um tema no qual a gente tem especialização e sempre trabalhando para que a gente possa, assim, salvar o maior número de vidas em ocorrência de salvamento veicular. Verdade, isso é muito importante. A live de hoje tem muito a nos ensinar. E por que o convidado de hoje é o Major Brandão e o porquê o tema é salvamento veicular? Para vocês que talvez não tenham esse conhecimento, todos os anos o Código de Trânsito Brasileiro ele preconiza em um dos seus artigos a Semana Nacional do Trânsito, que vai do dia 18 de setembro até o dia 25. E tem como tema dessa semana de trânsito, né, todos os anos a gente tem um tema diferente. Esse ano, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E quando a gente fala em trânsito, a gente teve um acrescente muito grande, né, Major, dos acidentes de trânsito. E o salvamento veicular é uma das ferramentas que preconiza, né, o salvamento, propriamente dito, para o salvamento da vítima, né? Quando você fala assim de aumento do número de acidentes, é um tema assim que é de grande importância. E tem um detalhe que é interessante falar, que logo quando a gente chegou, né, no Corpo de Bombeiros, naquela época, os acidentes, né, o que mais estava envolvido nos acidentes, tinha muitos acidentes relacionados à questão de bebida alcoólica, né? E com o tempo passando e a tecnologia chegando, aumentou assim a questão do uso do celular, né? Os smartphones vieram com força e termina que os acidentes provocados por uso do aparelho enquanto dirige tem um aumento muito grande e uma parcela considerável nos acidentes que a gente vem observando, né? E em contrapartida também, né, a questão da bebida continua, né? Então, assim, a Semana de Trânsito ela tem como realmente o objetivo de conscientizar as pessoas para que tenham um trânsito mais seguro, né, digamos assim. Então, termina que é sempre importante estarmos falando sobre isso. Verdade. O nome da live que a gente colocou, Major, foi a arte do salvamento veicular, né? Para quem nos assiste, talvez tenha o conhecimento de que é uma matéria, uma pegada nova do Corpo de Bombeiros. O salvamento veicular não é tão novo assim, né? A gente sempre atuou, né, para salvar as vítimas de colisão de trânsito, né? Só que, se você considerar o tempo de existência dos corpos de bombeiros e as técnicas que a gente tem hoje, a gente pode dizer que o salvamento veicular é até novo, sabe? É novo porque
a cada ano a gente desenvolve novas técnicas, novos conhecimentos e vem aprimorando cada vez mais o salvamento das vítimas de acidentes de trânsito. Perfeito. E para quem nos assiste, resumindo, o que é o salvamento veicular na atuação do Corpo de Bombeiros num acidente de trânsito? Então, para quem não sabe o que é o salvamento veicular, né, quando uma vítima, quando uma pessoa, né, que está dirigindo, ela vem a ser colidir, em alguns desses acidentes, as ferragens dos carros, elas se contorcem de uma forma que as pessoas ficam presas dentro do carro. E aí a gente dá o nome de salvamento veicular a toda a ação do Corpo de Bombeiros que visa salvar aquela vítima, né, do acidente de trânsito. E aí vai, logicamente, que esse nome, salvamento veicular, vai envolver técnicas, equipamentos, treinamento, para que a gente realmente tire aquela pessoa dentro do carro com vida, sabe? Se a gente não tem conhecimento de como trabalhar, essa vítima que está presa demora a sair do carro, e aí a qualidade da saúde dela vai caindo, né? Então, é mais ou menos por aí. Quando a gente vai para uma ocorrência, que é a colisão de veículo e ela está presa dentro do carro, é preciso que a gente saiba usar equipamentos e saiba principalmente onde utilizar. Porque às vezes, sem chegar lá e eu não sei onde eu vou utilizar o equipamento, eu vou perder tempo. E no momento de colisão, o tempo vale ouro, né? Porque eu preciso de um tempo-resposta importante, considerável, para que eu possa tirar a vítima dali e levar para o hospital, e ela lá no hospital ser atendida pelo profissional competente e aí salvar a vida dela, né? Então, assim, resumindo assim, de forma bem rápida, seria isso, mas em detalhes que a gente pode entrar aí no técnicos que a gente pode conversar ainda mais. Tranquilo. Teve um comentário aqui do Carlos Sobrinho. Parabéns aos nobres profissionais bombeiros do CBMAL no desenvolvimento de estudos e boas práticas no salvamento veicular. O Corpo de Bombeiros Militar da Alagoas está bem atuante com relação a esse salvamento veicular, né, Major? O Major Sobrinho é um profissional de extrema competência, é um militar do Corpo de Bombeiros da Bahia. Ele foi para a reserva agora, né? Ou seja, se aposentou, né? Mas ele continua como membro da CONASE. A CONASE é uma comissão nacional ao qual fazemos parte, né? O Corpo de Bombeiros de Alagoas também faz parte. E essa comissão ela tem por objetivo desenvolver o salvamento veicular no Brasil, né? E tem contribuído de uma forma impressionante. Impressionante porque essa área ela não é uma área simples, não é uma área fácil de se trabalhar. Ela tem dificuldades para ser desenvolvida, inúmeras, desde o treinamento, né, a capacitação, até a aquisição de equipamentos e por aí vai. Certo. Bom dia, Major. O senhor falou aqui em relação a treinamentos dos militares em relação a realizar o trabalho de salvamento veicular com técnicas, o trabalho mais homogêneo possível. Então, a gente quer saber aqui, quando foi o seu primeiro curso, como foi a sua expectativa de realizar o curso, por que o senhor realizou o curso e que ano esse curso foi realizado pelo senhor? Quando a gente se formou, né, porque quando a gente ingressa na Corporação Bombeiro Militar, todos nós, passamos por um curso, né? Tanto o oficial quanto o praça, né, passa por cursos. E esses cursos, a gente recebe uma carga de conhecimento, mas às vezes é necessário aprimorá-lo. E eu me lembro muito bem que quando a gente chegou em 2005, no nosso curso de formação, havia muitas carências, né? E dentre essas carências existia o curso, a temática do salvamento veicular. Então, eu me lembro que em 2006 eu fui para uma ocorrência onde chegamos lá e tanto essa minha carência, essa minha deficiência, né, nessa área, e a da
a equipe que estava de serviço comigo, né? Todos a gente tinha essa dificuldade. E quando fomos para uma ocorrência, preso em ferragem, né? A vítima estava presa em ferragem, 2 vítimas, na região que Arapiraca, o Corpo de Bombeiros em Arapiraca que atende. E chegamos naquela ocorrência e as vítimas estavam em óbito. Mas tivemos uma dificuldade muito, mas muito grande para retirar eles dali. Eles haviam colidido com um caminhão e as ferragens estavam todas retorcidas. E a gente tinha até alguns equipamentos que poderíamos tirar, mas eu percebi que o quê? Que a dificuldade estava também, não só nos equipamentos que eram pouco, mas principalmente no homem, né? Na nossa equipe. Carecia de conhecimento. E aí aquela ocorrência a gente demorou cerca de 1h30, 2 horas para retirarmos as pessoas que estavam ali, que infelizmente estavam em óbito. Mas ali a gente podia observar que o quê? Que a gente precisava melhorar em termos de conhecimento técnico para salvar as vidas de forma mais rápida, melhor. E então, em 2007, um ano depois, apareceu um curso de salvamento veicular aqui no estado de Alagoas. Aquele curso ele era comandado pelo então, né, tenente-coronel, então era capitão Buriti, né, que hoje tenente-coronel. Ele chefiou aquele curso, né, ele coordenou o curso porque ele tinha ido, se não me falha a memória, em São Paulo, ou foi em Santa Catarina, né, ele tinha feito um curso por lá, onde estava também já tocando o salvamento veicular no país, o salvamento estava crescendo naquela região e tudo era início, né? Então a gente começou o curso aqui e depois de um mês de curso, trabalhando, fazendo muitas atividades, a gente foi para São Paulo. E lá fomos bastante acolhidos, né? O tenente Rodrigues, na época, que hoje coronel da reserva de São Paulo, uma sumidade no país, nos ajudou junto com sua equipe, lembro bem, nos recebeu muito bem, lá na escola de bombeiros lá de São Paulo. E lá a gente teve a oportunidade de ir para a fábrica da Ford, né? A fábrica da Ford, por quê? Porque logicamente, tivemos aulas teóricas no curso lá, né? Que contribuiu, assim, de uma forma que indispensável, né? E fomos depois para a fábrica. E lá na fábrica, a Ford cedia alguns carros que eles tinham lá, que eles usavam dentro do parque da fábrica, quase que 0 km, porque quando eles fabricam os carros, eles fazem alguns testes, e aí aqueles carros veio para a gente cortar. E aí foi a prática que a gente teve no curso, né, que alavancou o nosso conhecimento, né? Então, naquele curso foi bastante importante. Era o início do salvamento veicular de uma forma tão bem repassada para o país, né? E naquela época existia essa dificuldade de conseguir praticar o salvamento veicular, né? E a gente pode até comentar mais sobre isso. Então, quando a gente retornou em 2007, e aí, agora com o conhecimento de causa, né, do curso, aí a gente buscou fazer aqui os cursos necessários para que o nosso Corpo de Bombeiros de Alagoas pudesse aí realmente atender melhor. Então, foi o início, é um trabalho longo, né? Durante esse tempo todo, profissionais valiosos têm atuado nessa seara e, graças a Deus, a gente vem caminhando bem e seguimos trabalhando aí. Certo, Major. Eu queria, para a gente, que o senhor falasse sobre a estrutura do curso do salvamento veicular. Como é que esse curso é montado? A quem se destina o salvamento veicular? Entendeu? Em relação a se são só os militares, que muitas pessoas perguntam isso. Eu, como civil, eu posso também realizar um curso de salvamento veicular pelo Corpo de Bombeiros? Então a gente queria saber como é que é organizado essa logística aí de curso, essa parte didática em relação ao curso de salvamento veicular leve aqui no nosso estado. Então, atualmente, né,
os nossos cursos, assim, eles recebem militares de outras corporações, na sua grande maioria militares do Corpo de Bombeiros, mas existem cursos que chegam a nós, policiais militares. A gente já teve edições do curso de salvamento veicular nosso, onde participou membros da Polícia Rodoviária Federal, onde tivemos membros também do SAMU, né? Mas assim, quem realiza as atividades de salvamento veicular são os corpos de bombeiros militares, porque assim, no início até esses equipamentos andavam em ambulâncias, digamos assim, para que quem está nos ouvindo possa entender, né? Não é essa nomenclatura que a gente usa, mas para quem está ouvindo possa entender. Às vezes essas ferramentas elas estavam nas ambulâncias, mas não era o melhor. Depois de um tempo a gente percebe que não é o melhor, porque quem está na ambulância tem que cuidar apenas da vítima. Então a gente migrou para os carros de salvamento, né? Então quem desenvolve hoje, quem realiza as atividades de salvamento veicular são os corpos de bombeiro militar. Então assim, podemos ter militares da polícia? Podemos, mas é uma atividade que eles não vão executar, sabe? Então, talvez seja mais interessante palestras, instruções de como ele pode auxiliar a nossa corporação, quer no trânsito, quer na segurança do cenário. Então, termina que esses cursos são voltados para nós, né, militares. E aí, essa edição aqui, atualmente que temos, né, a gente está com um edital lançado que vai acontecer um curso esse ano ainda, lá na cidade de Delmiro Gouveia. E a ideia é que a gente oficializou o Corpo de Bombeiro da Bahia, inclusive o Major Sobrinho, que comentou, ele está ciente, e ofertamos 4 vagas porque achamos interessante atuar com a parceria do Corpo de Bombeiro de Paulo Afonso, porque eles são vizinhos, né, digamos assim, de Delmiro, que é onde vai acontecer o curso, e às vezes as corporações se encontram nessas ocorrências e é preciso ter o conhecimento de ambos para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Então, servir, né? A ideia é que eles possam vir e ir lá, né, naquele quartel lá em Paulo Afonso, possa disseminar o conhecimento. Sabe? E ele complementa aqui, viu, o Major Carlos Sobrinho, né? Gratidão aos bombeiros e bombeiras do CBMAL por socializar o salvamento veicular para as co-irmãs no compromisso de salvar vidas. É interessante um trabalho que a gente fez com ele em 2019, antes da pandemia. Fomos à Bahia e participamos lá no primeiro curso de salvamento veicular deles, em 2019. E possivelmente eles vão ter uma edição ainda esse ano e pode ser que a gente venha a ajudá-los novamente. Major, é sempre um prazer, né, poder ajudar as corporações e a gente estamos sempre à disposição, né? Em relação à estrutura do curso, o curso vai ser todo prático em relação a presencial, vai ter uma parte EAD, como é que está a estrutura do curso? Então, o nosso curso, o nosso atual projeto pedagógico do curso, né, ele prevê que o curso são 2 semanas EAD e 1 semana presencial. E aí a semana EAD, o militar tem acesso a uma plataforma onde ele vai receber os conhecimentos teóricos. E aí tem até vídeos e tal, mas aquilo ali é para ele estudar, né? E em seguida, quando a gente vai para a presencial, a gente, se for necessário, a gente tem algum encontro para ministrar alguma coisa teórica que porventura ficou alguma dúvida, mas depois a gente parte para a parte prática, né? E aí a gente vai cortar os carros, ensinar onde são os locais corretos para que a gente possa cortar o carro e tirar aquelas ferragens que estão prendendo a vítima e aí socorro. Você falava na questão da logística, né? E é interessante falar que esse curso ele tem uma logística muito difícil de acontecer. Por que é tão difícil desenvolver essa área? Porque a logística é grande. Imagine, a gente vai fazer um treinamento prático, né? Um curso para ensinar aos militares a salvar a vida, e eu vou fazer isso e eu preciso ter um carro para cortar, porque se trata de salvar vítimas presas no carro. E onde é que a gente consegue um carro para cortar?
carro, os valores, carros em condições de uso tem um certo valor, né? E como é que a gente vai utilizar os carros para cortar e tal? Então, assim, é uma logística difícil. É preciso ter parcerias, né, entre as instituições do Estado. Inclusive, a gente está desenvolvendo um trabalho, né, Rio Grande do Sul e outros estados, de forma Santa Catarina e outros aí, eles têm uma boa relação com o Detran para que consigam captar esses carros, né, que às vezes são carros que já são inservíveis, que são carros inservíveis, que vão para leilão da sucata, onde eles são comprimidos e levados para a siderúrgica. Então, é interessante que antes desse momento, a gente possa fazer uso do carro. Então, precisa ter uma parceria com o Detran. Em 2017, tivemos um curso, em 2017, e naquela época tivemos a sorte de fazer um contato lá e eles estavam no momento certo, e aí a gente usou alguns carros deles lá, mas a gente ainda não tem uma parceria firmada 100%. Tanto eu quanto o Tenente Coronel Leopardo e o Capitão Etilson, lá da Superintendência de Ensino, estamos trabalhando num convênio nos moldes do Rio Grande do Sul. Aproveito para agradecer ao Tenente Coronel Maurício do Rio Grande do Sul, membro da CONASO, que nos cedeu o processo que eles trabalharam lá, e assim conseguiram fazer um bom relacionamento com o Detran. E estamos trabalhando, estudando esse processo para também fazermos um convênio aqui. Em breve a gente vai conversar novamente com o nosso comandante-geral e, quiçá, também o nosso secretário, para que a gente possa, de repente, também lá na frente, né, chamar o diretor do Detran para que a gente possa conversar e mostrar para ele a necessidade. Porque, imagine, eu vou fazer um curso de salvamento, onde o objetivo é tirar as vítimas do carro e eu não tenho um carro para cortar. Uhum. Então, assim, não tem como treinar e fazer isso se não tiver essa parceria, sabe? Fora isso, né, essa logística, tem também a questão dos equipamentos, né? Então, são equipamentos caros, de tecnologia muito grande, e a cada vez a gente tem que ter equipamentos melhores, porque os carros, eles vêm mudando, vêm trazendo novas tecnologias. Então a gente precisa ter equipamentos cada vez melhores. E os equipamentos são um item à parte, né? Então tem empresas muito boas, né? Mais de 3 empresas aí que são muito boas, fornecem bons equipamentos, né? E graças a Deus eles têm uma parceria eles ajudam muito as corporações. Eu costumo dizer que essas empresas, elas salvam vida conosco, porque se a gente não tem um apoio, é difícil de realizar. E quando eles às vezes nos apoiam, de certa forma está salvando vida, porque eu também gosto de dizer assim que quem ensina, quem dá aula, quem contribui no ensino do salvamento veicular também está salvando vida. Então, assim, é uma coisa fantástica. Bom, Major, o senhor falou de tipos de veículos aí, não é? Eu lembro que no curso de 2017, acredito que foi o primeiro curso que falamos sobre o salvamento veicular em veículos híbridos. E eu queria que o senhor relatasse em relação a esse tipo de veículo, né? Em relação a como é o tipo de salvamento, se tem uma logística e um treinamento específico para veículos híbridos, principalmente nos cursos de 2017 para cá. Além que essa carga horária dentro do curso, falando de salvamento de veículos em veículos híbridos. Então, o curso até 2012, os cursos que a gente tinha aqui na corporação eram cursos bons, mas a gente conseguia pouca carcaça, poucos carros para cortar. E esses carros com essa tecnologia híbrida, elétrico, são recentes. Se a gente comparar o lapso temporal que a gente vem começando a trabalhar, né? Uhum. E a gente não consegue, logicamente, né, de maneira fácil, conseguir um carro desse para a gente cortar. Não é tão simples assim. Mas nos cursos de 2017 para cá, a gente tem conseguido
apresentar aqueles carros, né, com essa tecnologia para o aluno, né, para que ele veja que existe a tecnologia e ali veja quais são os riscos que essa tecnologia oferece para nós, que vamos lá e vamos cortar o carro, vamos trabalhar o carro manipulando as ferragens, uma coisa ou outra. É um risco que, se de repente a gente está lá e corta um componente elétrico dessa tecnologia, que tem uma alta tensão, nós teremos acidentes. Então, assim, é risco para nós, a nossa atividade, não estou falando risco para o usuário, não para o usuário, né? Então, são tecnologias novas e aí a gente mostra para isso, para o aluno, né, onde está essa tecnologia, quais são os cuidados que se tem que ter. A gente faz uma palestra, faz a instrução, mas ainda não tivemos a oportunidade aqui na nossa corporação de cortar esses carros. Porque é preciso que a parceria com as indústrias, que elas possam se dar o carro. E infelizmente a gente não tem uma indústria automotiva aqui em Alagoas, né? Nós tentamos até irmos à fábrica que existe lá em Moreno, em Pernambuco, uma fábrica, mas ainda não conseguimos. A distância ela é um empecilho também, né? Mas assim, eu tive aí particularmente a oportunidade de trabalhar cortando esses carros em eventos de salvamento veicular que existem por aí no Brasil e no mundo. Então, inclusive, pessoal, o aspirante Oliveira mandou um recado aqui pelo Instagram, né? Minha continência a todos, na grande expectativa do início do CSV em Delmiro Gouveia, salvamento. Futuro aluno do senhor aí, viu? Ele se inscreveu aí no nosso curso, espero que ele possa fazer o curso, até porque ele, como aspirante, chegou recentemente e precisamos sempre da renovação de militares nesse campo de atendimento, né? A gente renovando o conhecimento, as pessoas que vão chegando, que vai passar mais tempo do que já está aí com 20 anos de carreira, né? E aí, jovens que precisam também atuar e outra, né? Ele como aspirante vai ainda atender muitas ocorrências. Precisa desse conhecimento. Né? Outra coisa, né, Major? É importante a gente salientar que o curso, acredito que seja a segunda edição, que está sendo no interior. Então é muito importante fazer essa pegada aí com os militares do interior, porque não só na capital que existe salvamento veicular, né? A questão do salvamento veicular no interior também é muito importante, se eu puder falar em relação a isso. Se nós considerarmos desde 2007, que foi o meu primeiro curso, né, que foi o nosso primeiro curso aqui em Alagoas, eu acredito que essa edição desse ano deve ser a 15ª edição. Então, durante todas essas edições tivemos vários no interior, mas de 2016 para cá, onde houve uma reformulação do projeto pedagógico, do curso em si, que foi muito bem trabalhada na época pelo Tenente Coronel Cavalcante junto com o Capitão Duarte, onde hoje é um excelente instrutor que também é membro da CONASO e também é membro da nossa comissão de salvamento veicular aqui do Estado. Depois dessa reformulação desse curso, de 2016, quando fizemos a reformulação, tivemos 3 edições do curso de salvamento veicular. E aí, como você falou, né, 2 delas foi no interior. Né? Tivemos em União dos Palmares e tivemos uma em Arapiraca. E tivemos outra aqui em Maceió, de 2016 para cá, depois da atualização. Essa repaginação, né? E agora teremos um em Delmiro, que conta também, logicamente, com o apoio do comandante da unidade de Delmiro, que é o Tenente Coronel Roberto. Tranquilo. O Jarbas Ribeiro está dizendo: viva os bombeiros, verdadeiros heróis. A gente agradece, Jarbas, o carinho com a nossa corporação e com a nossa profissão. Falando nos interiores, né, como o Cordeiro bem falou, inclusive vou quebrar o protocolo. O Cordeiro é um grande militar da corporação, né, hoje está aqui na assessoria de comunicação, mas ele é um homem do salvamento, né? Então essas perguntas de cunho técnico, com certeza é uma vivência que ele traz aqui pra gente. Parabenizar aí o Cordeiro pelo militar e pelo bombeiro militar que ele é, na verdade, né?
Chefe, falando nessa situação do salvamento, né? Todos os grupamentos de bombeiro militar de Alagoas, eles detêm esses equipamentos para fazer o salvamento veicular? Sim. As nossas unidades, né, os nossos grupamentos possuem o equipamento, o conjunto principal, mas é preciso adquirir mais. E a contribuição também da sociedade na taxa, por exemplo, ajuda bastante isso, sabe? Porque esses equipamentos são caros, né? Então, assim, nós temos equipamentos de ponta, adquirimos, inclusive, recentemente, digamos assim, acho que tem menos de 3 anos, e existem processos para aquisição de outros, mas ainda existem unidades que precisam melhorar esses equipamentos, né? Ter equipamentos mais novos, e uma área que precisa crescer é a área de atender ao salvamento veicular pesado. O pesado, o que é? Colisões que envolvem caminhões. Então, a gente ainda precisa adquirir alguns equipamentos nessa área, que é um trabalho refinado para que possa ocorrer essa aquisição, sabe? Perfeito. Major, com relação aos grandes eventos, né, a nível de Brasil, a nível internacional, como é que é a participação do CBMAL nesses eventos? A gente tem, até parabeniza, né, a participação, e quem é aquele militar que quer beber do conhecimento não mede esforços, né? E o senhor chegou até na Europa, né, em busca desse conhecimento. Como é essa participação do CBMAL nesse cenário? O salvamento veicular foi uma área assim, que cresceu tanto, né, que termina que existem alguns eventos. E o que são esses eventos, né? Nesses eventos realiza-se treinamento, sabe? E é uma coisa assim que acontece em grande escala. Por que eu digo isso? Porque tem profissionais de todo o país, tem profissional de fora, e a difusão de conhecimento é muito grande, e a participação de cada corporação, das pessoas de cada canto do país, ela contribui, enriquece com o conhecimento técnico, sabe? E de onde surgiu isso, né? Um grande local de avanço foi na Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha existe uma fábrica lá, e essa fábrica de equipamentos, ela começou a organizar um evento chamado Rescue Days, né? Mas isso determinado daquela empresa, e na Alemanha isso desenvolveu muito e ajudou bastante aos bombeiros de lá a conhecer o equipamento e as técnicas, desenvolver técnicas. E no Brasil, né, São Paulo, como era pioneiro também, como Santa Catarina, e desenvolveu o evento lá também, né? E quando, em 2016, se pergunta com relação ao Corpo de Bombeiros de Alagoas, em 2016, tivemos a oportunidade de 6 militares nossos, da nossa corporação, participar do desafio que houve em São Paulo. Porque tem eventos, né, que são desafio, e tem um evento que é técnico e prático. Então, naquele evento, os militares, quando voltaram, né, viram que precisava crescer e desenvolver essa área. E aí houve a reformulação do curso e por aí vai. Só que a gente ainda não tinha participado desse evento que a gente chama de Rescue Days, nem também da outra empresa, que é o Rumato Experience. Nós não havíamos participado. Porque normalmente esses conhecimentos estão em outros estados que têm mais poder econômico, com conhecimento mais desenvolvido, e a gente era carente disso, né, de participar desses eventos. Então, quando tivemos a 5ª edição do Rescue Days, em 2018, em Chapecó, nós fomos participar, né? Fomos em 6, inclusive eu estava também, e a gente viu que esse evento ele trazia um conhecimento muito, mas muito grande.
militares de todo o país participando ali, fazendo as práticas de salvamento veicular em oficinas, e essas oficinas elas representam, elas trabalham exercícios que ocorrem realmente de colisões de veículos, né? É uma colisão em árvore, é um capotamento, é um carro que ficou tombado, carros que colidiram frontal. Então, nesses eventos, o que acontece? Vêm instrutores renomados do país e até de fora. Pessoas que desenvolvem, que têm grande conhecimento na área para ensinar aqueles que estão participando do evento. Então, em 2018, tivemos a oportunidade de participar pela primeira vez, né? Já tardiamente, porque já era a 5ª edição, e viemos com muita disposição, muita experiência para difundir, e trabalhamos isso no nosso curso. No nosso curso e as instruções que acontecem na corporação, a gente põe em prática esse conhecimento que adquire nesses eventos, né? Que são eventos trabalhados por instrutores renomados e muito bons. E aí a nossa participação em 2018. Em 2019, né, houve o Husky Days. É um evento que tem todo ano na Alemanha, praticamente tem todo ano na Alemanha, e aqui no Brasil tem, não tão regular, mas acontece, né, porque é difícil de organizar. Então tivemos em 2018 e vamos ter outra edição agora em 2021, e novamente vai ser em Chapecó, que é uma cidade lá, que é uma corporação que está desenvolvendo muito salvamento veicular. Então, isso as edições do Brasil. Em 2019 a gente não teve no Brasil, nem em 2020, mas tivemos o Husky Day na Alemanha. E naquela oportunidade, tanto eu quanto dois sargentos nossos, né, que é o sargento Cecinho e o Santa Rosa, aproveito para mandar também um abraço para eles, que são membros da nossa comissão, e tivemos a coragem e a audácia de irmos até lá participar daquele evento. E assim, o evento na Alemanha também é um evento muito organizado, com grande capacidade de conhecimento técnico. É engraçado que na Alemanha, lógico que a gente não fala alemão, né? Mas tivemos a ajuda lá, porque é tão organizado que existem intérpretes, cara. Só que infelizmente era no espanhol, mas o espanhol foi super tranquilo para que a gente pudesse participar. E naquele evento lá da Alemanha em 2019, tivemos as bases, 12 bases, 12 oficinas, onde foi muito bem trabalhado, conhecimento de ponta, atuamos com carro, cheguei a cortar uma BMW lá, com tecnologia muito novas, vimos essa questão de híbrido e elétrico. Então, assim, são conhecimentos ímpar que é importante para a nossa corporação participar, porque a gente vai beber conhecimentos onde chega aqui e a gente passa isso no nosso curso. No nosso curso, por exemplo, esse curso de 2021 que a gente vai ter agora, teremos informações, conhecimento técnico que tem contribuição origina desse conhecimento de eventos também, sabe? Então é importante que a gente esteja presente nesse evento. Verdade. E um dado super importante, Major, é que em 2021 o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas atendeu a 145 ocorrências de salvamento veicular, né? Então, assim, é uma crescente mesmo, né, que a gente percebe que é uma das grandes demandas da nossa corporação. Você falando isso aí, eu tenho um dado que é importante, né, porque a gente está falando da Semana de Trânsito, que é o objetivo aqui, né, também, que faz com que a gente venha falar desse tema. Anualmente, né, existe a publicação do relatório da seguradora com relação ao DPVAT. E ele traz uns parâmetros, umas informações bastante interessantes que tomam por base algumas coisas, né? A cada década, a ONU ela publica algumas metas com relação a objetivo para reduzir os acidentes, reduzir a mortalidade no trânsito. E na década passada,
nós tivemos dificuldade no Brasil como um todo de reduzir esses números. É preciso sempre que exista um trabalho do poder público e a conscientização das pessoas, porque sem isso a gente não consegue reduzir, né, logicamente, para que tenham prudência, para que evitem cometer infrações, porque, por exemplo, se a gente está em alta velocidade, existe o risco, está usando o celular, existe o risco. Então, assim, esse dado que do ano passado, de 2020, porque o de 2021 ainda não acabou, né? Tivemos em Alagoas 340 pedidos de indenização por morte e 1.969 por invalidez permanente. Então, você vê que isso, em termos de acidente automobilísticos em geral. E dessas 340 mortes, né, você vê que é um número considerável de brasileiros que vêm a óbito no trânsito. E dentro desse cenário, o que é que nos cabe, o que é que nos compete, né? Então, nas metas que saem para essa década agora, né? Então, foi feito metas globais da ONU, novamente. E o nosso trabalho está inserido nesse contexto, porque quando a gente vai para uma ocorrência e que a gente salva uma vítima, salva uma pessoa que está lá, esse número de mortes decai muito. Exato. Então, se esse número de 340 mortes do ano passado, né, não está maior, com certeza tem a contribuição e o trabalho do Corpo Bombeiro salvando no salvamento veicular, no resgate também, no socorro. Quer dizer, de forma direta ou indireta, o Corpo Bombeiro está atuando para a diminuição desses números. Exatamente. Perfeito. E é preciso que a gente continue atuando, né, desenvolvendo treinamento para que o militar esteja cada vez mais capacitado, investimento na área, né? Então, na meta 12, que é para essa década, ela diz assim, que até 2030, todos os países devem estabelecer alcance, buscar alcançar metas nacionais para minimizar um intervalo de tempo entre a ocorrência do acidente e o atendimento emergencial. Então, assim, uma das metas é o quê? É diminuir o intervalo de tempo para socorrer aquela vítima. E isso está dentro do nosso contexto. Por exemplo, quando o nosso militar vai lá e sabe o que tem que ser feito, ele consegue minimizar esse tempo de resposta para que aquela vítima tenha mais chance de sobreviver. Né? Perfeito. Sargento Santa Rosa está dizendo aqui, ó, estamos juntos, aguardando o próximo Rescue Day e o nosso CSVL vem aí. Só fera nessa live. Forte abraço a todos. Grande Santa Rosa aí, um dos grandes instrutores, né, um militar exemplar aí, que vive essa paixão pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, né? É importante essa participação. Hamilton Júnior, de Mato Grosso do Sul, está parabenizando a nossa live sobre esse tema tão importante para todos aqui. Grande amigo. Major, falando um pouco agora uma questão pessoal do senhor. Qual a ocorrência de salvamento veicular que não sai da sua mente, né? Que lhe marcou assim e lhe startou principalmente um estudo ainda maior nessa área, né? Mas eu vou jogar gasolina nessa pergunta. Depois da sua resposta, joga para o Cordeiro também, que ele tem know-how aí também nessa área, a gente fica curioso para saber dos dois. Então, para perceber que nós precisávamos buscar conhecimento nessa área, tanto eu como profissional do bombeiro, como a corporação como um toda, né, foi essa ocorrência já em 2006, assim que cheguei como formado. E aí foi visto que, ali eu via que tanto aquela guarnição que estava trabalhando comigo, quanto as outras, dos outros quartéis, precisava de conhecimento. Eu acho que também isso foi percebido pelo nosso primeiro coordenador do CSV, que já citei aqui. Então ali a gente percebe a carência, né? Inclusive a minha. Mas quando você fala qual foi a ocorrência que marcou, então assim, a gente tem algumas em mente, né? Mas eu lembro de uma que eu fui na região ali de Joaquim Gomes, onde um caminhoneiro
tinha sofrido um acidente e estava com o veículo capotado, né? De cabeça para baixo, né? E ele estava dentro do carro, sendo com fraturas e sendo comprimido pelo braço com um corte, e aquela carga estava em cima dele. E aí ele gritava desesperadamente, pedindo para que a gente tirasse ele de lá, pedindo, pelo amor de Deus, que salvasse a vida dele. E por que eu lembro dessa ocorrência, né? Porque, desculpa, eu lembro dessa ocorrência porque, assim, ele gritava muito e existia uma população ao redor, observando o nosso trabalho. Se não me falha a memória, também chovia, e era à noite. Tudo isso são eventos adversos que dificultam o nosso trabalho. E nosso recurso, nós tínhamos um conjunto de equipamento, se tivéssemos mais seria melhor, mas existia também uma dificuldade que existia a carga do veículo todo atrapalhando a ocorrência. Eu não sei como, mas a carga envolvia o cenário e ele ficava preso também. Era madeira prendendo ele, era carroceria, e de uma forma assim que a gente não conseguia chegar nele. E então foi quando a gente foi trabalhando. Os membros da guarnição, nem todos tinham conhecimento de salvamento veicular. E isso é ruim, porque às vezes a gente fala, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas se você está comigo e você não tem conhecimento do curso, não sabe, não fez o curso ou não tem domínio na área, você fica com dúvida em fazer a atividade. Porque assim, eu como oficial, a gente comanda a operação. E eu não posso pegar no braço de todo mundo e fazer por ele. Sabe? Por isso que a gente trabalha como um corpo, somos uma equipe de trabalho. Então, se você está desenvolvendo uma atividade, tem outro militar está desenvolvendo outra, e a gente está tentando coordenar todo mundo ali, está coordenando todo mundo, a gente não vai pegar no teu braço para ir lá e fazer, você que tem que fazer. E aí a gente faz a determinação, olha, faz isso, faz aquilo. E por você não ter conhecimento, você não quer fazer, acha que vai dar errado, ou acha que um outro local é melhor, então não sente confiança. Então, naquela ocorrência aconteceu isso, porque nem todos tinham esse domínio. Então a gente dizia, faz aqui, aí eu ia verificar outra coisa, e eu voltava e o militar não fazia. Vamos fazer aqui, faz aqui. E o tempo ia passando naquela ocorrência. E o porquê que também as pessoas, os militares lá não faziam? Porque o cidadão que estava lá, estava gritando, pedindo por tudo quanto é mais sagrado para salvar ele ali. Então, ela terminou que foi uma ocorrência que demorou, porque a circunstância era difícil também, né? Um acidente de veículo pesado, os recursos ainda não eram os melhores, existia uma carência. E aos pouquinhos a gente foi trabalhando, né? Tirando uma parte, tirando uma carga que existia ali, aliviando a dor dele. A gente já prestava o socorro a ele em outros aspectos, mas ainda não tínhamos tirado. E demorou, por esses vários fatores. Então, só que ele não estava tão mal assim, ele não estava com um grau de risco que seria uma morte quase que iminente. Então ele foi suportando as dores que ele sentia e ele preso naquela freagem. E a população gritava, um dava uma ideia, faça assim, faça assado, e aquele barulho, o barulho do equipamento, e todo mundo ficando angustiado, mas aos pouquinhos, com bastante calma, aí eu tentava orientar, e aí os militares foram começando também a trabalhar conforme a gente orientava, e depois de um tempo a gente conseguiu acessar ele, e depois a gente conseguiu tirar. E aí por que também marca, né? Porque quando a gente tirou ele, eu me lembro até hoje, né? E quando a gente tirou ele, obrigado, 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 meu Deus, me salvei aqui e tal.
E aí aquela felicidade dele, né, que deixa a gente feliz demais, né? E eu me lembro que até hoje, quando a gente tirou ele, a população ficou bastante feliz. E aí todo mundo batendo palma, e aí rapidamente a gente põe ele na ambulância e ele é levado. E eu acredito que, pelo quadro que ele apresentava, ele com certeza ficou vivo, né? A gente não vai até o hospital para acompanhar tão bem assim, muitas vezes. Né? Quem leva para o hospital é a equipe da ambulância. E depois a gente foi trabalhar no cenário para voltar ao estado de prontidão e estar pronto para a próxima. Né? E a então, certeza assim, do dever cumprido, né? Essa é uma ocorrência que marcou, né, dentre outras, mas essa ficou, tem esses detalhes todinho aí. E aí, assim, a gente vê numa ocorrência como essa que é preciso estar sempre treinando. Né? Por isso que eu digo que o salvamento veicular e as outras áreas também, né, é preciso ter o treinamento continuado. Se a gente não tem o treinamento continuado, a nossa qualidade cai. E foi o que, por exemplo, nos atrapalhou bastante de 2011 até 2016, onde a gente teve esse tempo sem curso. A gente teve muitos cursos no início, depois paramos por outros motivos, mas 2016 para cá a gente retornou também muito graças aos eventos e mesmo a gente participando pouco, mas foi suficiente para motivar o retorno. Muito bom. O senhor falou em relação a como a importância de instruir uma tropa, e eu falo a importância de aprender as instruções de salvamento veicular. Falando um pouco que o Marcelo perguntou, uma das ocorrências que mais me marcou assim, eu estava até com um sargento Quirino, nós somos alunos do curso de 2017, e aí essa ocorrência, desde a avaliação da cena até a retirada, que a gente nessa ocorrência precisou realmente rebater o teto, nós estávamos com a guarnição reduzida, éramos apenas eu e ele e Arruda, o sargento Arruda como condutor, então a gente teve que fazer todo o trabalho desde a estabilização do veículo até o rebatimento do painel, porque a vítima ela era um pouco maior em relação falando em estatura, em relação ao cockpit do veículo. Então a gente precisou realmente realizar esse rebatimento do painel. Então, 2 militares na cena, realizando toda a técnica que a gente aprendeu no curso de 2017, isso constantemente, quando a gente está no serviço operacional, a gente treina constantemente esse tipo de nem que seja uma palestra ou alguma coisa desse tipo em relação ao salvamento veicular, para quando precisar realmente a gente, só de um olhar um para o outro, a gente já saber realmente o que deve realmente ser feito. Essa ocorrência em relação à parte técnica foi aqui que mais marcou. Muito bom. Se me permitir, você vê, né? Então, um relato como esse você vê, né? Quando você vai para uma ocorrência que os militares que estão ali conhecem e já fizeram o curso, dá uma diferença muito grande, e uma segurança muito grande no que tem por fazer. Verdade. Eu peço desculpas aí, que tem muita história pra gente contar, mas a gente tá na reta final, né? O Instagram já tá nos avisando aí, Laiane já está nos apertando aí através das mensagens e o tempo tá finalizando. Mas a gente só agradece a presença do senhor, né? E aí eu estendo também ao Cordeiro a participação dele. É muito bom o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas ter militares tão abnegados com relação a isso. E só enfatizando essa mensagem da responsabilidade no trânsito do Departamento Nacional de Trânsito com relação à Semana Nacional do Trânsito, a gente queria uma mensagem do final do senhor aí com relação a essa parte do salvamento veicular, para a gente fechar essa live com chave de ouro. Não, o que eu tenho a dizer do salvamento veicular é que os militares possam buscar o conhecimento, e é preciso disso que aconteça de forma continuada, que eles busquem fazer o curso, que possam treinar no seu dia a dia, que possam realizar instruções nas guarnições, porque se a gente se estivermos com o conhecimento em dias, a chance de salvar vidas aumenta, né? Sabe? A gente consegue dar uma resposta muito melhor, a gente tem confiança nas ações, isso é importante. E com relação também já ao meio externo, é que dizer que a gente precisa sempre do apoio de outros parceiros, né? Quer seja a empresa que nos ajuda, quer seja da população através da taxa de incêndio, né, Major? Isso. Quer seja também até no poder público, como é o caso do Detran. Então precisamos do apoio para que a gente possa continuar treinando os nossos militares. Se a gente não tiver esse treinamento,
fica difícil desenvolver as atividades, porque a prática é que leva à perfeição. E sem prática, a gente não... É uma rede que é criada para que uma vida seja salva, não é, Major? Exatamente. Inclusive, você falando assim do Detran, a gente falando do Detran, mas existe um trabalho na CONASE, que é a Comissão Nacional, para que a gente possa lá na frente tentar tornar essa parceria quase que a nível nacional. Então está sendo feito um trabalho, está indo no início, mas espero que lá no Denatran, lá em Brasília, o pessoal consiga colher bons frutos para que essa parceria dos entes do Detran para com o Corpo Bombeiro ela seja mais forte e aí a gente possa adquirir esses carros, adquirir não, utilizar esses carros, porque a intenção nunca é adquirir, até porque também não pode. É a oportunidade da instrução, né? Mas é a oportunidade da instrução. E aí a gente possa treinar os nossos militares com isso aí. Perfeito. É isso aí. Com isso nós finalizamos a transmissão. Acompanhe o nosso canal no YouTube e no Twitter, e a gente está aqui pronto para servir a toda a sociedade. Forte abraço a todos e até a próxima transmissão.